A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o professor Tiago Nascimento. Estou chegando hoje para um vídeo um pouco diferente. Nós vamos fazer aqui uma espécie de pré-aula, trazendo aqui alguns tópicos da lição do próximo domingo, que é a lição de número 7, a lição Fé para Crer que Deus fala por meio da profecia. Como essa é uma lição bastante importante, nós vamos fazer aqui ela dividida em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou tratar aqui alguns conceitos a respeito do profetismo, aquilo que seria o nosso primeiro tópico aqui, o profetismo no Antigo Testamento, e durante o decorrer dessa semana eu vou preparar um segundo vídeo, onde eu vou falar então com a profecia no Novo Testamento, sobre a hermenêutica bíblica, e também vou trazer uma dinâmica aí de como você, professor, pode apresentar essa aula aí para os seus alunos aí na sua classe. O nosso texto bíblico, o texto áureo, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Este é o texto áureo que você vai fazer a leitura com os alunos aí nessa semana, e você pode observar aqui, então, já no texto áureo, o propósito, o objetivo da profecia bíblica. Então, é edificação, exortação e consolação. Então, isso é algo que você já pode introduzir aqui no início da sua lição, de que a profecia, ela contém um tríplice objetivo, que isso valia tanto lá no Antigo Testamento, nos profetas de ação, como nós vamos ver, como também os profetas literários, aqueles que deixaram os seus escritos ali para nós, profetas maiores, profetas menores, todos eles tinham esse tríplice propósito. E nos nossos dias não é diferente. Então você pode já dentro desse contexto inicial, você já pode trazer aqui a atualidade da profecia bíblica, algo como que ela mantém a sua importância, né, o objetivo primário dela, então continua sendo este. E como o povo precisa ainda de ser edificado, de ser exortado, de ser consolado, então isso é uma prova de que a profecia ela é para os nossos dias, ela continua atual. Tanto no sentido de que as profecias foram escritas no passado, foram registradas, e elas então podem ser interpretadas à luz dos nossos tempos, né, para edificar e consolar a nossa geração, para exortar, né, a nossa geração, como também novas profecias. Então, dentro do Novo Testamento, o dom de profecia, né, que Deus levanta certas pessoas para cumprir esse propósito na atualidade. Mas entrando então aqui no primeiro tópico, o profetismo no Antigo Testamento, quero trazer então aqui alguns detalhes, né? Primeiramente, o objetivo do profetismo como um todo, então, no Antigo Testamento, era a restauração do monoteísmo. Então, os profetas, eles se colocavam ali como pessoas que eram os porta-vozes de Deus. Então, o Deus, né, o Deus único, o Deus verdadeiro, ele levantava certas pessoas, então, para trazer a sua mensagem para o seu povo. Dentro de um certo contexto político da época da Antiguidade, haviam os emissários, poderíamos dizer assim, os embaixadores dos reis, que eles iam, então, até outros países para fazer negociações, para levar as palavras do rei, do seu país, né, que estava entrando numa negociação diplomática, uma negociação de guerra, enfim, uma negociação comercial com outro país. E esses embaixadores, então, ao chegar naquele outro país, eles levavam por escrito, ou antes, né, ainda da própria invenção da escrita, né, ou povos que eram povos ágrafos, né, então esse emissário ia e falava, né, decorava, então, as palavras daquele rei para transmitir ao outro rei. Então, sempre inicia-se esse discurso, esse texto desse emissário com a palavra assim diz o rei fulano de tal. E aí ele começa a falar as palavras daquele rei. E dentro do profetismo bíblico, então aqui do Antigo Testamento, é assim que é a estrutura, então, desses oráculos divinos. Você pode observar que praticamente a fórmula não muda de um profeta para o outro, né? Ele sempre inicia os seus oráculos, ele sempre inicia as suas predições, as suas pregações com essa expressão, né? Assim diz o Senhor. Então isso mostra que há um interesse desse Deus, desse Senhor, de se relacionar com aquela pessoa, de estabelecer uma comunicação com aquele, seja com o rei, seja com o povo como um todo, né? Seja com uma pessoa. Então sempre há esse propósito. E o propósito por detrás desse propósito, então, é justamente restaurar o monoteísmo. Os profetas geralmente iniciam aqui os seus ministérios em momentos de crise, em momentos de grande aperto nacional, e em momentos de grande idolatria, né, de crise moral. Então, há aqui dentro dessa restauração do monoteísmo, do profetismo antigo, o combate à idolatria. Esse é um grande ponto, né, que se destaca em vários profetas ali literários, profetas até mesmo profetas de ação, né, anteriores, então, aos profetas escritores. Nós vamos ter essa intenção deles, né, de sempre trazer o povo de volta para o verdadeiro culto, combatendo a idolatria. Um segundo propósito seria a correção das injustiças. Então nós vamos ver que isso não tem nada a ver com uma questão meramente política, né, politiqueira, como temos hoje,
onde certos partidos, certos grupos de pessoas, de interesses, de certa forma adotaram certas bandeiras, e bandeiras de combate às injustiças, de combate às desigualdades, mas nós vamos ver que há uma preocupação bíblica, uma preocupação divina em relação ao combate às injustiças, ao apoio ao órfão, ao apoio à viúva, ao estrangeiro, ao peregrino. Então, essa preocupação divina nós vemos, então, nas páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos ela através do profetismo. Então, hoje, podemos até dizer que os menos favorecidos, de certa forma, eles foram sequestrados, né? Essas bandeiras foram sequestradas por determinadas ideologias que dizem defender, então, esse tipo de pessoa, esse tipo de classe, né, menos favorecida. Mas a grande verdade é que nós, enquanto cristãos, nós temos sim um compromisso com essas pessoas, porque o nosso Deus é um Deus que combate as injustiças. O nosso Deus é um Deus justo, é um Deus de amor, é um Deus, então, que nos leva a, sendo cristãos também, trabalharmos em cima disso, não no sentido político, mas no sentido prático, no sentido de vivência pessoal, de vivência até mesmo coletiva dentro da igreja, de nós corrigirmos as injustiças que existem, ajudarmos o oprimido, ajudarmos o menos favorecido. Isso tudo é algo bíblico, e isso tudo está dentro do objetivo do profetismo no Antigo Testamento. Um terceiro objetivo, o caráter messiânico. Então, os profetas, eles sempre traziam, em via de regra, né, traziam aqui uma esperança para o povo que estava ali ouvindo. E essa esperança é a esperança messiânica, então, apontando sempre para Jesus. O Deus bíblico é um Deus que tem um roteiro pré-estabelecido. Ele já havia, né, pré-determinado a salvação em Jesus Cristo. Então, ele já vai revelando isso, né, dentro daquela teoria ou doutrina da teologia, da revelação progressiva de Deus. A gente já vai ver, então, isso dentro do discurso dos profetas. Jesus já estava ali, Jesus já estava sendo predito por eles. Então, há sempre esse tríplice caráter dentro dessa restauração monoteísta, desse contato de Deus com o povo, combater a idolatria, corrigir as injustiças e trazer a esperança messiânica para o povo. Agora aqui alguns detalhes a respeito da pessoa dos profetas no Antigo Testamento. A palavra para profeta frequentemente usada é a palavra Nabi. E Nabi, na Bíblia, ela é traduzida, então, justamente como profeta. Mas existem outras palavras que também são usadas no Antigo Testamento para descrever o profeta, e uma delas é a palavra vidente. Então, quando a Bíblia usa a palavra vidente, ela está aqui mencionando uma classe de profetas que eram os profetas do êxtase, profetas estáticos, né? Profetas que recebiam essas profecias de Deus, esses oráculos divinos, e transmitiam eles para o povo. E é interessante que a Bíblia também usa essa mesma expressão, Nabi, o vidente, também usa essa palavra homem de Deus, né? Então, usa-se ao menos 3 palavras diferentes aqui para se referir aos profetas. Mas Nabi é uma palavra que também é utilizada para os falsos profetas, para os profetas pagãos, para os profetas de outras religiões. Então, observem que as raízes do profetismo, né, elas são difíceis de nós precisarmos, porque outros povos, né, povos cananeus, povos egípcios, também há relatos, textos egípcios, que mostram a atuação de profetas naquele local. Obviamente que eram profetas falsos, então, que falavam em nome de falsos deuses. Mas observem como há dentro de todo esse panteão, esse caldo cultural da antiguidade, há ainda um conhecimento de Deus que aos poucos ele foi sendo perdido, né, visto que todos estavam em Adão, todos estavam em Noé. Então, a partir dali, a partir dessa separação dos povos, a gente começa a ter a perda desse contato com Deus. Mas, como disse Paulo lá aos atenienses, que o livro de Atos nos relata, de que Deus deixou ainda uma luzinha, uma centelha, essa sede humana por Deus na alma de cada um dos nossos irmãos humanos, né, dos seres humanos, e eles então vão como que tateando, né, essa é a palavra que Paulo utiliza, para ver se conseguem se aproximar, se achegar de Deus. Então, os profetas das outras religiões também, então, de alguma forma, preservaram essa memória de que Deus se relacionava com as pessoas, mas de forma errada, né? Tentavam, então, estabelecer esse contato com outros deuses, com falsos deuses. Mas o profeta de Deus, o profeta do Antigo Testamento, então, ele é alguém que ele é chamado por Deus. Então, não é uma ação humana de se aproximar da divindade, pelo contrário, é a divindade se aproximando, escolhendo certas pessoas. E essas pessoas escolhidas por Deus, nós vamos ver aqui no chamado de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então veja que o chamado do profeta, ele sempre começa com uma visão de Deus. Então ele precisa ter esse contato com Deus. Deus se revelou, Deus apareceu aqui para o profeta. Segundo ponto que nós podemos extrair aqui dentro dessa visão de Isaías, né, desse capítulo 6 de Isaías, do chamado dele, nós vamos ver que
no versículo 5, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A segunda característica do profeta de Deus, né, ele teve uma revelação de Deus, ele foi chamado por Deus, mas ele vai ter também aqui, esse chamado vai levar ele a ter uma consciência de quem ele é. Então ele vai ter um encontro com ele mesmo. Primeiramente um encontro com Deus e agora um encontro com ele. Ele começa a olhar para a sua situação, ele começa a ver que ele é alguém que habitava, né, com meio de um povo de impuros lábios, e ele próprio tinha lábios impuros. Mas aí vai ter uma terceira característica, é a ação de Deus sobre a vida dele. No versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirou do altar, e com a brasa tocou minha boca e disse, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Então observem que agora Isaías está apto, Isaías está pronto, ele passou por uma transformação. Então ele é alguém agora que está apto para falar de Deus de forma mais devida. Então esse capítulo 6 do livro de Isaías, esses primeiros versículos que nós temos lido, eles mostram então essas três características aqui que eu considero como fundamentais, né, para o profeta, para ele reconhecer o seu chamado. Ele tem que ter a revelação de Deus, ele tem que ter a consciência da sua natureza, da sua pequenez frente a Deus, mas principalmente ele precisa ter essa transformação, essa mudança de vida. Só assim ele vai passar então a ter acesso às revelações maiores que Deus tem. Isaías tem os primeiros capítulos onde ele trata apenas de juízo, né, a respeito de outras nações, enfim. Mas agora, a partir do capítulo 6, nós vamos começar a ver uma escalada dentro do ministério profético aqui de Isaías. Isaías vai ter ali 66 capítulos, né, é uma mini Bíblia, podemos dizer assim, e ele vai trazer aqui um contexto messiânico, né, de esperança, muito importante. Talvez tenha sido um dos maiores profetas aqui do Antigo Testamento, mas precisou passar por essa experiência tríplice, então, deste chamado por Deus, para que ele pudesse, então, exercer com zelo e dedicação aqui o seu ministério. Então, dentro desse sentido, o profeta ele é sempre um porta-voz divino, um emissário de Deus. Havia no Antigo Testamento a figura do sacerdote, que apresentava o povo para Deus. Então, ele buscava criar um relacionamento entre o povo e Deus. Mas o profeta é alguém que vai na outra linha. Ele traz um relacionamento de Deus para com o seu povo. Então, esses são os dois principais ministérios, né, justamente também com o ministério de rei, né, que também era ungido, então, ali no Antigo Testamento. E o interessante é observar que Jesus, ele é tanto rei como sacerdote e também profeta, como nós vamos ver aqui na segunda parte do nosso vídeo. Uma terceira menção que nós podemos fazer aqui nesse primeiro tópico ainda é a respeito de Moisés. Moisés teria sido, então, o primeiro, quem começa a organizar, né, este ministério profético. Mas de Moisés até que chegue Samuel, nós vamos ver de forma esporádica Deus levantando homens, então, para serem esses profetas em épocas de crise, em tempos de dificuldade. Mas com Samuel nós começamos, então, a ter uma organização de uma espécie de ministério profético, de escola dos profetas, né? Então, aonde talvez ali tínhamos essa comunidade estática, né? A comunidade do êxtase, aonde haviam, então, esses profetas ali de forma mais estabelecida, com maior frequência, né, como o livro de apoio aqui vai mencionar. O próprio Samuel era alguém que as pessoas procuravam, por exemplo, quando se perdiam as coisas, no caso de Saul, né, que vai até ao vidente, né, como Samuel então é aqui chamado. Samuel é interessante que ele é chamado tanto de profeta como de vidente, como também de homem de Deus, né? Então talvez ele aqui seja o primeiro profeta no sentido, então, de iniciar esse profetismo aqui do Antigo Testamento. E a partir de Samuel nós vamos ter, então, um grande rol de homens e de mulheres que são comissionados por Deus, que são porta-vozes de Deus, então, que tem aqui o ministério profético. E segundo o livro de apoio, nosso autor aqui, ele menciona que há duas fases principais dentro desse profetismo. Então, durante cerca de 600 anos após Samuel, então continua de forma ininterrupta a ter o profetismo no Antigo Testamento. E os primeiros 300 anos, porém, são marcados pelos profetas de ação. Aqui a gente vai destacar Elias, Eliseu, esses homens que não deixaram relatos escritos, né, então aparecem ali no livro de Reis, no livro de Samuel, de Crônicas, mas eles não são profetas literários, profetas escritores, então são profetas de ação. Dentro deles nós podemos dizer que tem duas categorias também, temos aqueles profetas que são os profetas da corte, que eram profetas como Natã, como Gade, que estavam ali na presença do rei, né, para trazer as palavras de Deus para o rei principalmente, porque o rei aqui ele determina os destinos da nação, e se o rei porém não ouvisse essas pessoas, então Deus também levantou ao longo do tempo os profetas que estavam junto ao povo, para que o povo, então, corrigisse, né, os seus caminhos, né, voltasse-se ao Senhor, né. Então, podemos dar essas duas categorias também, os profetas da corte e os profetas do povo. Mas todos eles entram, então, dentro dessa categoria de profetas de ação, profetas que não deixaram escritos literários. Já os profetas literários, nós vamos dividir eles aqui em dois grupos. O grupo de profetas maiores,
começa com Isaías, depois tem Jeremias, Ezequiel e Daniel, isso numa ordem cronológica, né? E esses profetas maiores, eles não são maiores devido a uma grandeza de ministério ou devido a terem revelações maiores. Aqui é apenas uma organização em relação à quantidade de escritos que eles deixaram. Então, Isaías foi o que nós mencionamos aqui, né? Tem 66 capítulos, então, ali o seu livro, e ali você encontra de tudo, né? Tanto profecias, oráculos, né? Profecias predizendo ruína, né? Se não houvesse restauração, como também você encontra profecias messiânicas, você encontra profecias que já se cumpriram, profecias que ainda hão de se cumprir, né? Então há um contexto escatológico também. Então nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel como profetas literários e profetas maiores. Por outro lado, nós temos também os profetas menores, e aí nós temos ali 12 desses profetas menores. Alguns deles têm apenas um capítulo no seu livro, né? Você pode observar que é um oráculo apenas, né? Uma profecia só, mas ela ficou registrada. E se essas profecias ficaram registradas, então a gente volta no nosso texto inicial, né? Elas estão ali para a nossa exortação, para a nossa edificação e para o nosso consolo. O fato de Deus ter permitido que essas profecias continuassem escritas é porque elas continuam a ser relevantes para os nossos dias. Elas precisam ser apenas interpretadas à luz dos nossos tempos e elas podem ser, então, aplicadas na nossa vida, na nossa sociedade atual. E para isso, queridos, eu quero convidar você a ficar conosco aqui no nosso próximo vídeo. Então, em breve, nós vamos lançar aqui no decorrer dessa semana a segunda parte dessa pré-aula, onde nós vamos falar dos profetas no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, né? E também vamos tratar aqui da hermenêutica profética, como que nós interpretamos, então, essas profecias nos dias atuais. E eu vou trazer também no final do próximo vídeo uma dinâmica de como que você, professor, pode trabalhar aí com os seus jovens esse assunto tão importante que é o assunto a respeito da fé para crer nas profecias, um tema bastante atual, em virtude de que hoje há um exagero, muitas vezes, né, dentro do exercício do dom de profecia, e muitas pessoas têm sido levadas, então, a descrer das profecias. E nessa lição nós vamos, então, entender que as profecias, elas continuam atuais, elas continuam válidas, desde que dentro de uma hermenêutica correta, desde que dentro dos limites para os quais Deus, assim, as determinou. Então é isso, queridos. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Fiquem todos com a paz do Senhor.